do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, capítulo 18. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Ao ver a atividade que desdobrais, se creria que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto que não se trata, quase sempre, senão em vos esforçar para satisfazer necessidades exageradas, a vaidade, ou vos entregar aos excessos. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna, frequentemente mais do que suficiente. Por cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem o amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona sujeita a um trabalho penoso, prevalecer-se de uma existência dita de sacrifícios e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos credes, pois, realmente que vos será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraterna impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social. Não haveis pensado senão em vosso corpo. Seu bem-estar, seus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoística. Por ele que morre, haveis negligenciado o vosso espírito, que viverá sempre. Assim, esse Senhor tão estimado e acariciado se tornou vosso tirano. Comanda vosso espírito que se fez seu escravo. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Graças a Deus. Do livro Autoajuda por Autoajuda, de Francisco Cipriano e Irmã Germana. De repente, uma luz, a luz do esclarecimento. De repente, a compreensão de necessidade de ser feliz. De repente, o vislumbre da certeza da presença de Deus em nossa vida. De repente, de um sofrimento, um entendimento do porquê de nossa existência. De repente, o amor em todas as suas formas, inundando nossos corações e fazendo com que eliminemos os resquícios de egoísmo, de mágoa, de tristezas em nossos corações. De repente, o toque da humanidade nos unindo, nos ensinando que somos todos irmãos. De repente, uma visão da obra crística que, por sua abrangência, contém todos os ensinamentos necessários à nossa felicidade. De repente, uma prece que tudo transforma e que produz o milagre de enxergarmos o verdadeiro propósito de nossa passagem pela Terra. De repente, o descobrimento de nós mesmos, o quanto podemos, quanto queremos. Sejam felizes
retomem a felicidade que, por motivos diversos, insiste em se afastar. A felicidade de podermos ver as cores, imaginar, saber que tudo é possível graças à bondade do nosso Pai. Que a alegria de viver penetre em nossos corações. Irmã Germana. Então, chegou o momento da nossa prece. Depois de ouvirmos o Evangelho que o nosso Mestre Jesus trouxe do nosso Pai, depois de ouvir essa mensagem de Cipriano, assim já envolvidos nessa energia que envolve a todos nós, com o nosso coração mais aliviado, já batendo mais compassadamente, mais sereno, nossos pensamentos apaziguados, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos agradecer pela oportunidade da reencarnação. Vamos agradecer, Pai, obrigada pela vida que Tu nos destes. E ao nosso Mestre Jesus, esse irmão mais velho que nós temos, esse irmão tão dedicado, a quem todos nós fomos entregues pelo nosso Pai em suas mãos, para que nos conduzisse de volta ao seu seio. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de nos encontrarmos aqui nessa casa. Essa casa, Mestre, que serve como nosso berço, essa casa que nos abriga, que é o nosso farol, que ilumina, Mestre, esse caminho que nós temos que percorrer. E, Mestre, te agradecemos por estar aqui e por te sentir entre nós. Te agradecemos, Mestre, por já podermos abrir nossos corações e sentir o Teu calor. E te pedimos, irmão querido, nos fortifique nessa nossa busca de melhoramento. Nos ajude, Mestre, para que possamos errar menos, para que possamos, Mestre, ir aliviando o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ganância, a nossa materialidade. Nos ajude, Mestre, porque já começamos a te procurar. Ontem nem queríamos saber de ti. Hoje estamos aqui, Mestre, de coração aberto, te pedindo, nos ajude, nos dê a mão. Chega, estamos cansados, irmão querido, de errar. Nos ajude a entender as corrigendas pela qual estamos passando. Nos ajude a entender que são necessárias. É assim que nós vamos nos corrigir. Nos ajude, Mestre, nos dê a mão. Nos guie por esse caminho de volta ao nosso Pai. Que assim seja, irmão querido. Que a Tua paz e o Teu amor esteja sempre, Mestre, em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Olá, irmãos. Boa noite a todos. Sempre uma alegria, um privilégio estar aqui conversando com vocês. Hoje eu quero falar de um tema que quase ninguém tem. Brincadeirinha. Todo mundo tem, muito.
Tem gente que tem até demais. Medo. Quem não tem? Todo mundo tem, não é verdade? Uma perguntinha bem interessante, né? Alguém consegue controlar o medo? Outra perguntinha interessante. Alguém aqui já agradeceu a Papai do Céu pelo fato de sentir medo? De verdade. Já sim? Você sabia que o medo é um grande, grande, grande amigo? Hugo, o que você está dizendo, cara? É verdade. O medo é um amigo muito, muito, muito bom, muito importante, tão provável que todas as criaturas nascem com medo. Se você pegar, sei lá, um animal pequeno, selvagem, lá de onde for, e você tentar capturar ele, o que vai acontecer? Ele vai fugir, né? Já viu? Quem já tentou pegar um filhote de gato, aqueles filhotinhos que nascem nas construções, são um pouco selvagens? O que eles fazem? Eles fazem até um barulhinho com a boca, né? O medo, né? E por que a gente sente medo? Nós sentimos medo, que é uma forma natural de preservar a nossa vida. Então, reconhecer que o medo é um grande amigo é muito importante. É o que eu falo que é organizar as ideias. Imagina só que na sua casa você tem tudo o que você precisa e muito mais. Você tem milhões de livros. E aí você se muda. Enquanto você não organiza a sua casa, por mais que você tenha tudo, vira um inferno, não é verdade? Cadê aquele livro? Eu preciso daquele livro para fazer um trabalho para a faculdade, ou para a empresa, ou uma consultoria, seja lá o que for. E você revira tudo e você fica quase surtando quando você quer achar alguma coisa. É quase como se não tivesse. Então, quando você finalmente organiza a sua casa nova e coloca tudo no seu devido lugar, tudo fica mais fácil. Conhecimento só vale a pena se você tiver acesso a ele. Se você tiver muito conhecimento e esse conhecimento estiver inacessível, é como se você tivesse, por exemplo, uma caravela cheia de ouro no fundo do mar. Não deixa de ser ouro, não deixa de ser um baú cheio de ouro, mas se ele estiver inacessível, não vai valer muito, ou melhor, dependendo da profundeza, não vai valer nada. Então, organizar as ideias é muito importante. Por isso que eu quero fazer essa brincadeira com você hoje aqui, né? Agradeça a Papai do Céu. Quando você chegar na sua casa hoje, se for fazer suas orações, levando em consideração que todos nós aqui fazemos nossas preces antes de dormir para ter um sono incrivelmente equilibrado e renovador, não é verdade? Então, quando você for fazer suas preces hoje, você fala assim, poxa, eu vou aceitar a sacada que o Hugo me deu. Eu vou agradecer a Papai do Céu por sentir medo. Nesse momento, alguns de nós aqui presentes, né, devem estar se perguntando assim, mas Hugo, eu sinto medo demais, eu sinto medo de tudo, eu não arrisco nada, eu estou naquele emprego que está me causando doença, eu estou me matando porque eu não tenho forças para seguir em frente, eu não consigo arriscar. Aí é outra questão. Só para a gente analisar, né? Disse de uma forma que o medo é nosso amigo e que é maravilhoso nós sentirmos medo. O medo preserva a nossa vida. Só que quando a gente sente medo demais, há um desequilíbrio. Tudo nessa vida requer equilíbrio. Tudo, sem exceção. Água não é bom? Todo mundo precisa de água, não é verdade? O planeta é composto por água na sua maior parte. O nosso corpo, a água possibilita a vida no planeta. Quem me acompanha lá nos podcasts nos sábados, sábado nós falamos sobre água, né? O sábado passado, o outro. E aí tem uma coisa interessante. Se você beber agora 10 litros de água de uma vez só, o que vai acontecer? Você vai passar mal. Faz sentido? Sim ou não? Sim. O medo é a mesma coisa. Se você beber água controladamente, essa água vai te fazer bem, vai hidratar o seu corpo, vai possibilitar o perfeito funcionamento. Vai servir para a água, ou melhor, vai servir para o cabelo, vai servir para a pele, vai servir para o sistema respiratório, imunológico e tudo mais que você pensar. Então a água só faz bem, sem contraindicação, mas há um equilíbrio. Se você beber 10 litros de água de uma vez só, primeiro você não vai conseguir. Vai chegar um momento que você vai vazar, você não vai ter como mais e vai passar mal. Né? O medo, quando você sente o medo equilibrado, ele preserva a sua vida, ele alerta você sobre as possibilidades de você se machucar ou colocar a sua vida em risco ou perder a vida. Mas acontece, minhas irmãs e meus irmãos, que nós simplesmente desequilibramos e nós sentimos medo excessivamente.
É como se a gente comesse demais, como se a gente dormisse demais, como se a gente bebesse água demais. Tudo que se faz excessivamente há um desequilíbrio. E o desequilíbrio, como o próprio nome já fala, é o contrário do equilíbrio. Equilibrar a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, é um dos nossos papéis. Isso nos faz ser quem nós devemos ser. Nós devemos ser, basicamente, senhores de si mesmo, controlando os nossos pensamentos, controlando os nossos sentimentos. E aí, quando a gente volta a falar do medo, a gente percebe que o medo, sim, é um grande amigo. Mas se nós temos descontrole desse medo, cabe a nós controlarmos. Mas, Hugo, como é que eu posso fazer, então, para controlar o medo? Boa pergunta. Existem várias formas. Não daria para a gente falar todas aqui agora, mas eu vou dar umas sacadas rapidinho. E essa sacada, uma dessas sacadas pode servir para você, outra para o colega do lado, porque nem os dedos das mãos são iguais. E o que pode ser remédio para um pode ser veneno para o outro e vice-versa. Então, cabe a cada um de nós analisarmos o que nós queremos fazer, o que nós devemos fazer, como nós queremos, nós podemos e nós devemos fazer. Controlar o medo. Respiração. Controlar o medo. Meditação. Uma das sacadas mais interessantes que eu posso trazer para você nessa noite é a meditação. Inclusive, a ciência prova, que a meditação, enfim, oferece diversos mesmos benefícios. Autocontrole, autodisciplina, controle emocional. Fora os insights, que você fica mais harmônico, você fica mais em paz para receber os insights, para ter ideias, para construir, para criar, para saber o caminho certo a seguir. Se nós analisarmos nossos irmãos menores, os animais, por exemplo, nós percebemos que os animais têm instintos incríveis. Quando você vê um animal, um filhotinho nascer, por exemplo, imagina, por exemplo, um filhote de gambá, como o próprio canguru, eles nascem incompletos. Por isso que eles vão para a bolsinha da mãe para continuar a crescer e aí depois finalmente ficar autossuficiente, auto com U, Então, eles nascem e automaticamente, com o olho fechado, de olhos fechados, literalmente, eles vão lá para a bolsinha da mãe. E eles começam a se alimentar. Os gatos também são assim, Diferente, só não tem a bolsinha da mãe como os gambás e os cangurus. Mas eles, de olhinho fechado, como os cachorrinhos, eles vão lá e eles vão se alimentar. Aí eu te pergunto, quem falou para eles? Primeiro que ele tem que se alimentar e segundo que tem que ser ali que eles têm que mamar. Quem falou isso? Ninguém. Eles estão naturalmente programados pela natureza para isso. Assim como, por exemplo, as girafas nascem na África, por exemplo, elas acabam de nascer em poucos segundos, poucos minutos, na verdade. Elas começam a andar e logo a correr, porque o instinto dela diz que ela precisa ir embora, senão não vai ser legal, se é que você me entende. Então, os nossos irmãos animais, eles têm essa conexão, porque eles não se preocupam tanto quanto a gente. Em compensação, nós temos um grau de consciência maior. E como Jesus falava sempre brilhantemente, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós temos um nível de consciência, então o nosso papel basicamente é controlar a nossa mente. Controlar os nossos pensamentos, controlar os nossos sentimentos. Então, quando eu falo da meditação, eu não quero falar na esfera religiosa, espiritualista. Inclusive, também seria um tema incrível falar sobre isso. Mas vamos falar do lado científico, Porque quando você começa a entender os benefícios da meditação, você começa a se dedicar para fazer. E aí eu ouço muita gente me falar, poxa, Hugo, mas eu não consigo meditar. Aí eu falo assim, então você é mais do que precisa. Quando você não consegue, é porque você está no top assim, dos necessitados. Voltar a controlar a sua mente. Voltar ou, de fato, controlar. Tem muitos de nós nunca controlamos. Então, a meditação é uma forma de a gente controlar o medo. E outras coisas mais. Mas outra forma de controlar o medo, a autorreflexão. Quando você começa a analisar, racionalizar os seus medos. Por que eu tenho medo disso? Faz sentido? Eu não vou nem falar de barata, mas assim, tem pessoas que têm medos irracionais. Alguns têm vários motivos, inclusive traumas. Mas, por exemplo, quando você começa a racionalizar os seus medos, você começa a ter a oportunidade de superá-los.
Ninguém, nunca, nesse planeta, vai eliminar o medo. Mas o que vai fazer a diferença é triunfar sobre ele. A partir do momento que você supera os seus medos, você sobe de degrau, você sobe de nível. E cada degrau que a gente sobe, nós temos uma paisagem, uma visão, um prisma da vida muito melhor. Então, aceite essa sugestão. Racionalize os seus medos. Descubra os seus medos. Identifique e enfrente esses medos. Não enfrente com desespero. Não enfrente com arrogância, com prepotência. Respeite seus limites. Mas respeitar os seus limites não quer dizer que você tenha que se conformar com eles. As pessoas confundem muito aceitação com conformismo. Qual é a diferença então, Hugo? A diferença é simples. Vai sair, está chovendo? Não reclama. Porque a sua reclamação só vai impregnar você de um sentimento desagradável. Por uma coisa que você não vai mudar. Então, você tem que aceitar que está chovendo. Mas você não tem que se conformar. Você pode sair na chuva. Você pode usar uma capa, você pode usar um carro, se você tiver. Você pode pedir uma carona, chamar um Uber, fazer o que você quiser. Faça e haja de acordo com as suas possibilidades, de acordo com a sua realidade. A partir do momento que você começa a pensar dessa maneira, a gente começa a ser mais prático. A vida nunca vai deixar de ter problemas. E eu me permita falar uma coisa muito claramente, mas é verdade. Você quer que eu fale a verdade ou quer que eu seja bonzinho? A verdade. No dia que nós tivermos, todos nós, tivermos um grau de maturidade um pouco mais elevado, nós vamos agradecer pelos problemas. Porque são os problemas que nos possibilitam crescer, transcender, evoluir. A nossa vida, a nossa existência funciona mais ou menos como um degrau. Você imagina que você está subindo um longo degrau e tem uma paisagem incrível. E cada vez que você sobe nesse degrau, cada vez que você sobe um degrau que seja, você tem a possibilidade de ter uma paisagem muito melhor. Tem pessoas que sobem 2, 3 degraus, né, e já olha assim e fala, nossa, tá lindo daqui. Não pare, continue a subir. Tem outras pessoas que estão mais preocupadas com quem subiu mais rápido do que ele. Poxa, fulano já está lá em cima, deixa, ele está no tempo dele. Vai no seu tempo. Preocupe-se com você. Mas, caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo, eu reforço aqui minha sugestão. Racionalize primeiro identifique seus medos. Na sequência, racionalize. Converse com você mesmo. Encare seus desafios. Eu brinco sempre com as pessoas, e vocês que me acompanham já devem ter me ouvido falar, né, que todos nós, sem exceção, temos os nossos monstros. Todos. Todos. Quando a gente começa a perceber isso, nós começamos a entender que aquelas pessoas que a gente admira tanto, né, que são os nossos inspiradores, e todos nós temos as pessoas que nos inspiram, que aquelas pessoas, elas não são melhores do que a gente. Talvez elas tenham alguns talentos que nós não temos ainda. Ou talvez elas tenham mais talentos em determinadas questões do que nós conseguimos desenvolver os nossos. Mas nós também temos os nossos talentos. Nós também temos as nossas competências. Identificar essas competências é fundamental, porque a gente só vai ser brilhante em alguma coisa quando você identifica aquilo que você gosta, sabe e ama fazer. Mas eu falei para vocês que o nosso encerramento já estava próximo e eu queria simplesmente reforçar mais uma vez, devido à importância. Identifique seus medos, racionalize seus medos e supere seus medos. Cada vez que você subir um degrau que seja, não no tempo do outro, achando que você está adiantado ou está atrasado, mas no seu tempo. E cada degrau que você subir vai valer a pena. Muito obrigado.